bloco do Panorama Tricolor Flu News, mas não necessariamente o último, porque poderemos ter temas polêmicos ainda a serem debatidos. E a você, torcedor cruzeirense, cruzeiro querido, que existe um grande clube da cidade que não fica 40 anos sem ser campeão, imagine o que a gente vai tratar nesse bloco. Clube Atlético Mineiro. Mas já vamos anunciando o seguinte: se houver um quinto bloco, ainda não sabemos, não é prazer, ele não estará, porque tem que sair, já que recebeu ordens da namorada para se retirar do estúdio. Isso é inédito na gravação do programa. O cara receber ordem no intervalo para se retirar. É o fim do mundo, o jornalista tomar esporro e tem que ir embora do programa, né? Mas vamos lá. Marcos Vinícius Caldeira, você que sempre semeia o amor, toda vez que a gente quer falar de paz e amor, Caldeira é convocado, né? Ele é o guerreiro da paz. É o protagonista da paz. Marcos Vinícius Caldeira, a gente passou semanas e semanas, inclusive eu e você fomos bastante xingados pelos torcedores do terceiro time de Minas, em relação a Nacional de Nova Serrana, os nossos garotos jogam. Como é que é? É o Nacional de Nova Serrana, os nossos garotos jogam. Respeita a categoria de base do Brasil. Então é o seguinte, nós fomos bastante xingados e tal, e a gente percebeu nas últimas semanas, nos meses até, né? Uma campanha muito violenta, que nós já discutimos várias vezes em relação à questão da imprensa contra o Fluminense, mas principalmente, não somente insensata, mas muito vivenciada pelos torcedores do time alvinegro mineiro, né? Com aquela alegação do chororô, do maior roubo da história, da vergonha, queriam fazer um mensalão na CBF, o Fluminense comprou o campeonato, o Fluminense comprou os gols, o Fluminense comprou o travessão onde ficaram alguns, né, Deus ali em pé. Fala pra gente, hoje já, com a gente campeão, tranquilo, numa campanha irrefutável, inquestionável, como é que você viu essa questão do chororô? O que você perguntaria para o João a respeito disso, já que ele vive, né, ele vive chororô muito mais de perto, né? O chororô fica ali muito intenso no confronto. Não, bom, a gente discutiu isso aqui várias vezes, né? Mas a primeira coisa é, cara, olha só, eu sinceramente eu tô me sentindo um corno, um traído, porque a gente passou o campeonato inteiro achando que estava disputando contra o Atlético Mineiro. Falei isso. Estamos disputando contra o Grêmio. Aí é o seguinte, gente, olha só, o Atlético Mineiro, eu vou te falar, foi uma das coisas mais bizarras, já falei isso aqui, vou falar de novo. Eu fui ao Independência e vi uma das coisas mais bizarras do futebol brasileiro, que foi aquele mosaico CBF que foi de cabeça para baixo. E de novo, aquele time jogando, o Atlético Mineiro naquele jogo jogou muito, os caras só ficavam robô. Eu tenho um amigo lá no Facebook, Eugênio Rade, mora lá em Floresta, acho que é Floresta o nome do bairro lá no Cruzeirense. Ele falava pelo Facebook, eu falava, você tá exagerado, cara, é absurdo. Mas como é que é isso o dia a dia lá de você? Porque esse chororô parece que já é normal, né? Da cultura. Tá arraigado na cultura. Juntou o Cuca, aí tem que entender o tamanho do desespero. Se eu não estou equivocado, o Atlético assumiu a liderança na 8ª rodada do campeonato. E já gritava bicampeão. E já tinha faixa no estádio de bicampeão, etc. Não, eu só acontece algo muito parecido com o Botafogo aqui, né? Não, Botafogo nem bota que faz campeão. Dá aquela arrancada. O Botafogo tem praia pra morrer. Não, e o Botafogo, eu acho que ele fica um pouco mais assustado. Eles pela ilusão de ter um time ali do lado, que é uma rivalidade de dois clubes e o time do lado ganha muito, mas eles ficam ilusão, agora vai chegar a nossa vida. Aí nunca chega. Acho que começou a acontecer um desespero. O título está escapando. Quando viu, segundo lugar está escapando. Opa, o São Paulo já está aqui. Né? A pressão é muito grande, né? Sobre um time que não ganha nada, então a pressão é muito grande, não sabe ainda e tem que se culpar alguém. Né? Sobre essa história de arbitragem, eu gosto de destacar algumas coisas. Por exemplo, tá o site Placar Real que eles gostam tanto. Esse site não é desse ano. Esse ano que criaram um Aue, a imprensa mineira, Galinácia, Galopreste, a gente gosta de falar, deu voz a isso. O jornalista lá do Estado de Minas, Jair Carvalho, sempre coloca todas as colunas que ele escreve. O Fluminense tem um bom time, mas ganhou pelo apito, não sei o que. Tem esse chororô todo. Mas esse site aí, ele existe já há alguns anos. E todo ano ele coloca o Atlético como um dos mais prejudicados, mesmo nos anos que brigou para não cair, tipo o ano passado, era para o Atlético ter ficado em 19º, por aí. Foi roubado 30 partidos, então. Todas as partidas da história, o Atlético. E o Cruzeiro e o Flamengo, que é a rivalidade platônica no Atlético. O Atlético acha que o Flamengo tem rivalidade com eles, o flamenguista nem lembra que o Atlético existe, mas tem essa rivalidade platônica, estão lá embaixo, são os mais favorecidos e eles tiram os pontos. Então tem esse chororô. Agora, se existia um esquema nesse campeonato, vamos pontuar uma coisa, existia uma história legal nesse campeonato. A comissão de arbitragem do campeonato mudou. Era o Sérgio Correia. Foi aí que eu falei aqui mudou. O Atlético passou o primeiro turno inteiro sem vencer nenhum clube que não usava BMG na camisa.
né, uma instituição poderosíssima no futebol brasileiro, que é presidida por um atleticano. Né? Como é que No é? primeiro turno inteiro, o Atlético não venceu nenhum time que não usava BMG na camisa. Todos os times com BMG na camisa Curitiba, que o Atlético enfrentou, aliás, sem o BMG na camisa, ele empatou ou perdeu. Inclusive Flamengo. No primeiro O Flamengo turno. também tem BMG. Pois é, o Cruzeiro tem, e não ganhou, porque era só no empate no primeiro turno, etc. Saiu o tal do Sérgio Correia, coincidiu com o declínio do Atlético. Não tinha um esquema no início do campeonato com esse Sérgio Correia Mas e com o olha só, BMG, o não? Sérgio Correia, inclusive, quando o Sérgio Correia estava, todo segundo tempo o Atlético jogava com mais um jogador. E era expulso um jogador. 9 jogos no campeonato, com um jogador a mais desde o primeiro É. tempo, e algumas expulsões questionáveis. Tem vídeo no YouTube aí, pode achar aí, para os torcedores fluminenses que quiserem conhecer essa história, que não acompanhou ainda. Tem vídeo no YouTube aí com 10 minutos de erro de arbitragem registrado no Dizendo gol do com Atlético. Sérgio Correia e sem Sérgio E Correia. eu aqui com a liberdade de poder falar de quem não torceu pro Fluminense no campeonato, porque eu não tenho nada contra o Grêmio, então, né, o tricolor da classe não teria problema, mas eu vou dizer, eu acompanhei o campeonato, vi os jogos, eu acho que um jogo que o Fluminense ganhou beneficiado pela arbitragem foi aquele jogo com a Ponte Preta. Ali foi muito claro isso. Né? E porque aquele árbitro é ruim, aquele árbitro quase saiu morto em Independência no Cruzeiro Atlético, que roubou pro Atlético descaradamente a ponta do Cruzeiro jogar tudo no campo pra ele parar com aquilo. O cara é fraco. E a partir disso ele passou a roubar pro Cruzeiro. E o Cruzeiro só não. Ele ficou com medo e passou a roubar. O cara fraco, sentiu a pressão do Cruzeiro Fluminense. Não é esquema, o cara Tem sentiu a pressão juiz que é caseiro. Cara. Exato. Tem juiz que é caseiro, tem juiz que não aguenta. Quando ele começa a gritar na arquibancada, ele muda o critério, ele adota coisas diferentes para falta, ele muda, ele não Começa consegue. a amarelar o Ele time amarela. adversário. Ele amarela. O Atlético, a grande maioria dos juízes, quando jogavam independente dos jogos do Atlético Mineiro, amarelavam. A torcida gritava. Ah, mas pressão. o juiz que apitou o Fluminense Atlético Independência foi um juiz de Pitou bem, pitou bem. Só uma coisa, você falou da carreira, a torcida do Atlético Mineiro é tão ridícula. Que eu já falei aqui, o Botafogo é Barcelona perto do Atlético Mineiro. Cara, teve um cara no Twitter que chegou e falou, não, vamos pegar a taça e ir pra rua comemorar a conquista do placar. Eu falei, quê? Eu não tô acreditando que eu falei isso. Não, tem, Cara, eles já campanha não desistiu dessa ideia ainda Nem não. comemorar Na o última rodada, que agora aconteceu o problema, a gente perdeu o segundo lugar pro Grêmio. Não, mas eu vice-campeões morais. se bobear. Vai perder a ideia era, chegando em segundo, um movimento de atleticanos até a Praça 7, no centro de Belo Horizonte, fosse organizado para comemorar o título do placar real. Só que agora o Grêmio passou, então eles são só vice-campeões. No campeonato que eles criaram, eles são vice-campeões morais. Mas olha só, eles iam dar a vocês a chance de sacanear esse ridículo histórico, mas ridículo inacreditável. Há 40 anos eles dão pra gente as maiores chances possíveis e imaginárias de fazer chacota. É um clube contra a Richarlison. Eles sacanearam. Eles Não, isso aqui tem uma grande galera da comunidade aí do Marcelo Livoni. Não, que isso, rapaz? Que isso? Gravíssimo. Que isso, rapaz? Não é do Marcelo, mas que gosta. As pessoas gostam de ir lá brincar. O Jota é muito querido pela comunidade. Eu acho assim, eu vou sair daqui porque eu disputa entre gigantes. Dois gigantes, Eu só vou dizer mais uma coisa aqui, hein? O Atlético Mineiro tem que agradecer o Ronaldinho Gaúcho. Se não fosse ele, o Ronaldinho Gaúcho estava em sexto, sétimo. Brigando no meio da tabela. Não é isso, segundo turno, é o décimo colocado na tabela. Tá falando em taça entregue. O Cruzeiro no segundo turno, o Cruzeiro tá fazendo campanha, que a torcida do Cruzeiro faz protesto, xinga o Rote no estádio e tudo mais. O Cruzeiro no segundo turno venceu mais do que o Atlético. Pois é. Então não tem chororô. O Atlético não venceu fora de casa, pô. Não tem fato que faça pensar. Se tivesse alguém para falar de esquema, teria que ser o torcedor do Grêmio nesse momento. E a torcida do Grêmio não tá fazendo isso, porque a torcida de time grande não faz isso. Exato. Eu até falei aqui com vocês no início, em 2010, o Cruzeiro foi prejudicado contra o Corinthians, foi prejudicado contra o Botafogo aqui, mas perdeu o campeonato por 2 pontos contra o Fluminense. O Fluminense tinha um bom time, foi campeão no campo, não tem nada a ver com o que aconteceu. Se a gente tivesse perdido o título pro Corinthians, pelo que se viu no jogo contra o Corinthians, com o Fabrício abandonando o campo e tudo, seria mais difícil a gente reconhecer. Mas agora a gente reconhece que a gente perdeu o título de um grande time. Né? O atleticano está vendo o time de ladeira abaixo e coloca a CB Flu, não tem a dignidade de admitir que o campeonato tem 20 Vou te falar times. uma coisa, nós fomos beneficiados, inclusive, tentando prejudicar, beneficiar tanto o Corinthians, que acabou nos beneficiando. Porque aquele jogo de vocês faria, de repente, o campeonato ficar diferente, a nível de pontuação. Com aquela cavada do Ronaldo, que foi o pênalti. Isso não foi picaretagem. Ajudaram o Corinthians contra o Vitória em Salvador Eles também na prejudicaram última vocês. rodada.
Fizeram tudo pro Grande Grêmio. levar aquele campeonato, mas... 2010 a gente pagou, mas não levou, né? Você fica puto. Gente, ainda vai ter um último bloco curtinho, pequenininho, pra gente se despedir sem Léo Prazeres, que já não volta, só volta semana que vem, porque ele vai namorar um garoto namorador. Daqui a pouco a gente volta pro fechamento do panorama tricolor. Flu News, daqui a pouco a gente retorna.